Olá, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, a MacLeod inaugura uma nova era na nossa comunicação. Estamos começando o nosso podcast, o Papo que Rende, onde nós vamos bater um papo informal, tranquilo, sobre as principais notícias do mercado financeiro. Nosso time de especialistas vai estar toda semana trazendo a melhor análise do mercado, como você vai enxergar aquela informação para que você possa investir de maneira mais inteligente. E nessa semana, não poderia ser outro assunto, né? A catástrofe dos mercados mundo afora. Brasil menos 12%, Estados Unidos também caindo demais. Quais são as motivações por trás deste holocausto no mercado financeiro? E hoje a gente vai bater um papo com o nosso trio de especialistas. Estão aqui o Carlos Eduardo Wing, o João Gabriel Schlitter e o Aníbal Stanek. Bom, vou começar com o Cadu, nosso Cadu Wing. Está na MacLeod há pelo menos 5 anos. Mas no mercado financeiro há mais de 12, já passou pela Ágora, é um cara que sabe tudo de fundos de investimentos. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. A ideia, como o Rafael colocou aqui para a gente, é passar um pouco sobre o cenário econômico, né, o que a gente está tendo de maior relevância, né, dentro do cenário tanto interno, né, como no cenário externo. Então, passar para vocês um pouquinho dos últimos acontecimentos, o que vem mexendo com o mercado, quais são os efeitos que isso vem causando e as perspectivas, né, tanto, né, para a Bolsa como para outros investimentos, as oportunidades que acabam surgindo também dentro desse cenário de maior volatilidade, que ainda deve, né, perdurar durante algum tempo, e orientar, né, sobre o que deve ser feito, né? É sempre importante manter a calma nesses momentos que a gente acaba tendo ali um estresse de mercado, né, para que você não saia no momento errado, então, ao mesmo tempo não entre em investimentos, né, de maneira afobada, né, e passar um pouco sobre esse cenário, né, que a gente vai ter aí mais para frente, que deve se manter ainda bem conturbado durante algumas semanas. Beleza. João, você como um cara que sabe tudo de offshore, investimentos lá fora, está super por dentro de tudo que o mundo como um todo está olhando e está observando nesse momento, traz para a gente um pouquinho o que é que você está observando de cenário externo. Primeiro, conta um pouquinho da sua trajetória aqui na MacLeod, a sua empresa Sport Life, sua assessoria de investimentos com atletas, um pouquinho da sua experiência, se apresenta aí para a gente. Boa tarde, pessoal. Minha história começou na MacLeod no início de 2019. Anteriormente, eu trabalhava era sócio da empresa chamada Sport Life Investimentos, que tinha foco na assessoria de investimentos de atletas profissionais, pensando sempre no longo prazo, na construção do patrimônio e na transição também de carreiras. O atleta, ele, quando aposenta muito novo, ele tem que ter essa transição focando na segunda fase da vida, que é extremamente essencial para a sua tranquilidade. Falando um pouco do cenário internacional, hoje a gente vive muita incerteza, novas informações surgem a todo momento. Como falou o Cadu, nesse momento, o mercado ele fica muito conturbado, um período de alta volatilidade, ele tem o hábito de, primeiro, vender para depois fazer as perguntas. Por isso que a gente vê, como teve na última segunda-feira, o mercado despencando mais de 10%, voltando, subindo 7% na terça-feira e hoje de novo caindo bastante, porque é exatamente isso. Ele tem uma notícia nova, ele vende, depois de vender, faz perguntas. Então, a melhor situação nesse momento é avaliar bem a questão, não tomar nenhuma decisão por impulso. E quando você pensa na gestão do seu portfólio, sempre tenha em mente ter uma posição de proteção, que é sempre focada nesse momento mais conturbado. No curto prazo, ela parece não ter muito sentido, pois geralmente, agora que a gente pegou um bull market, onde nos últimos 2 anos, onde o mercado subiu bastante, se você tivesse um pouco do investimento offshore, sempre exposto a uma moeda forte como o dólar, ou um pouco de investimento em ouro, como por exemplo, talvez não teria a mesma valorização neste período como ações do Brasil. Mas é nesse momento que você vê a importância de você ter sempre em foco, de ter uma parcela do seu patrimônio num ativo defensivo, para que nesse momento você reduza a volatilidade e reduza as perdas. E não só isso, você tenha também caixa nesse momento para poder aproveitar as oportunidades de comprar ativos que foram muito descontados nesse momento. Bom, vamos tentar entender por que a gente chegou nesse nível, né? O que aconteceu no mercado financeiro, Cadu e João, para a gente ter
uma queda de bolsa de mais de 12% na última segunda-feira. E lá fora também, né? O Circuit Breaker foi acionado lá em Nova York, coisa de minutos depois da abertura. O que aconteceu? Vamos tentar explicar de uma maneira mais simples e direta por que a semana do dia 9 de março vai ficar marcada na história do mercado financeiro aí por alguns anos. Acho que a palavra que resume bem os acontecimentos, ele pode ser definido por incerteza, né? O evento em si que causou essa quebra, né? essa queda expressiva dos mercados, não só no Brasil como na economia global, está diretamente atrelado. A gente já vinha num movimento, né, de realização com uma preocupação maior referente à questão do coronavírus, que vinha se espalhando para outros países, né, tanto na Itália e outros países na Europa. Então, era o receio de que isso gerasse uma queda, né, da atividade econômica mundial. E no final de semana especificamente, a gente teve uma decisão arbitrária pelo lado da Arábia Saudita, que resolveu, né, de uma certa maneira, talvez em retaliação à última reunião da OPEP, em que não se conseguiu chegar num acordo, né, para se controlar um pouco melhor o preço do petróleo. O objetivo era que a Rússia, né, fizesse uma redução de mais ou menos 1,5 milhão de barris ali que são produzidos diariamente, e não se chegou nesse acordo, né, e a Arábia Saudita ela resolveu simplesmente oferecer no mercado um desconto de 20%, né, no barril de petróleo que ela exporta. Ou seja, uma queda da demanda do petróleo, já por conta de todo o problema do coronavírus, gerou uma reunião da OPEP, onde Rússia e Arábia Saudita sentaram e falaram, bom, são o segundo e terceiro maiores produtores de petróleo, falaram assim, bom, vamos então diminuir nossa produção para segurar o preço? Aí a Rússia falou, não. Aí a Arábia Saudita falou assim, então beleza, vamos baixar mais ainda esse negócio então. Foi mais ou menos isso, né, João? Perfeito. Eu ainda iria um pouco mais longe, né? Pegaria uma visão mais abrangente. A gente pegou um ciclo agora, o último ciclo econômico dos últimos 10 anos, onde desde 2009, os bancos centrais, os maiores bancos centrais, como o americano, o europeu, principalmente, vêm injetando liquidez na economia. E a gente passou por um período meio conturbado, onde as economias estagnadas, sem muito crescimento, e nos últimos, como falei há pouco tempo, nos últimos 2, 3 anos, mercado americano, mercado brasileiro, valorizando bastante, começou a ter uma perspectiva realmente bem otimista em relação ao próximo ciclo econômico e, de repente, houve uma virada, uma mudança de perspectiva, onde a gente achava realmente que os mercados emergentes, principalmente, no caso, pensando no Brasil, ia ter um ciclo de valorização, reformas iam ser aprovadas e tudo mais. Isso aqui no Brasil, Isso né? aqui no Brasil. Começa não só essa dificuldade política que vem impedindo que certas reformas sejam aprovadas, como o cenário externo, que notícias ruins como petróleo, coronavírus, entre outras notícias que geram uma virada de perspectiva que fez toda aquela valorização, toda aquela alavancagem no mercado que surgiu nos últimos anos fossem devolvidas de uma maneira muito abrupta. Uhum. E por isso que teve essa semana muito conturbada. Foi uma tempestade perfeita que acabou realmente inundando o mercado inteiro de más notícias, né? E como é que vocês perceberam a reação da Bolsa brasileira, né? Estava realmente mais esticada? A gente sabe que houve uma injeção de muitos investidores brasileiros mesmo sustentando essa alta na Bolsa, porque foram mais de 45 bilhões de dólares que saíram da Bolsa brasileira no passado, mais 4 só no início desse ano, e quem sustentou de fato o crescimento da Bolsa já lá no início de 2019 foi realmente o investidor brasileiro. Como é que vocês viram essa queda vertiginosa aí de mais de 12%, hein, Cadu? Assim, a gente teve nos últimos anos, né, uma mudança de patamar, basicamente a redução que a gente vem observando, né, da taxa de juros no Brasil, né, que sempre esteve em patamares elevados. Isso trouxe, né, uma nova realidade, uma nova perspectiva em relação ao investimento e abriu, né, um incentivo, um espaço maior para que se migrasse, né, muitos investidores migrassem da renda fixa para a renda variável, né? A consequência disso também é que você reduziu, né, o comparativo dos juros do Brasil com o resto do mundo. Então, obviamente, isso tira um pouco da atratividade, né, para o investidor estrangeiro que fazia muito essa operação, né, aproveitando os juros muito elevados no Brasil, né, comparados aos juros externos. Então, obviamente, a economia se tornava muito atrativa. Na medida que esses juros, esse diferencial de juros, né, ele foi reduzindo,
Isso foi tirando essa atratividade. Um outro aspecto é porque a economia americana ela também veio crescendo, né? Se manteve um crescimento muito forte, então isso trouxe uma força para o dólar, uma atratividade, né? Para que os investidores também fossem para a Bolsa Americana. E quando você comparava, né, Brasil com o restante do mundo, obviamente essa redução da taxa de juros ela levou muito investidor estrangeiro, né, principalmente capital especulativo que estava aqui no Brasil. Aquela graninha fácil que eles tinham sempre de quase 1% líquido ao mês, né? Acabou a farra, basicamente. Acabou a farra. E em outra medida você tem um investidor brasileiro que estava muito acostumado com a renda fixa tradicional, né? A gente sempre brinca com aquela questão daquele 1% ao mês, né, que a gente teve durante um bom tempo, a gente estava acostumado com isso. Teve um bom tempo até mais de 1% ao mês. Até mais de 1% ao mês. E agora a realidade é que se você não tiver disposto ou a prolongar os seus objetivos de investimento, né, para buscar uma rentabilidade um pouco maior e assumir algum grau de risco, a realidade é que você não vai ter um retorno relevante ali dos seus investimentos. E a alternativa que sobra é você ir buscar, né, dentro do mercado de renda variável, algumas opções. Isso via fundos, via o próprio mercado de bolsa, né? A gente teve um aumento considerável do número de investidores, pessoa física, e esse movimento está muito em linha com essa questão. Você acha que a falta de experiência desses novos investidores fez com que o pânico, o medo, fizesse com que todo mundo tivesse uma debandada nessa queda grande? O que vocês acham? Foram outros fatores, não só o pânico local, né? Acho que grande parte do capital que vinha investir no Brasil era investidores chamados carry trades, né, que vinham para ganhar na diferença de taxa de juros. Eles pegavam uma taxa muito barata lá fora e investiam no Brasil. Isso acabou. A nossa juros realmente teve uma redução expressiva. E no ponto de vista interno, a gente viu empresas brasileiras, pela primeira vez na história, começaram a se endividar no Brasil e mandar dinheiro para fora para pagar dinheiro lá fora, porque no Brasil estava mais barato o custo do dinheiro do que fora do Brasil. E foi isso que foi pressionando o... Dívida em dólar também, né? E que, por incrível que pareça, hoje é mais barato você se endividar no Brasil do que fora do Brasil. Então, esse movimento de empresas fazendo esse processo de endividamento aqui dentro, emissão de dívidas aqui dentro, para quitação de dívidas fora do Brasil, fez pressionou para uma desvalorização cambial. Isso, na verdade, teve um efeito positivo na Bolsa, onde se tornou barata para o investidor estrangeiro. A Bolsa, até mais ou menos, quando o dólar na fase de 4,40, quase 30, ela estava com um desconto de aproximadamente 30% para o investidor estrangeiro. Mas o que levantou a expectativa é que eles iam entrar dessa vez e não vieram. Não vieram porque o primeiro atrativo, que era a taxa de juros, não existia mais, e para investir em bolsa ele tem que ter uma segurança, uma perspectiva favorável de longo prazo, que isso só viria com a aprovação das reformas que não estão sendo aprovadas, e com isso o investidor acaba ficando de fora e esperando esse desenrolar político aqui no Brasil para ver se vai tomar a decisão de entrar no país. E somado a todo o cenário conturbado externo, eles estão migrando para o chamado Porto Seguro, que são o mercado de bons americanos, que pela primeira vez estão com prêmios abaixo de 1% ao ano, que é um marco histórico aí nesse mercado. Falando especificamente do nosso mercado, das nossas empresas, né, as nossas ações, a gente viu Petrobras cair quase 30%, toda a Bolsa de Valores caiu, não lembro de ter visto uma empresa verdinha lá na segunda-feira. E no dia seguinte uma alta de quase 9%, se não me engano, mais de 9%. Essa volatilidade não assusta demais, não? O que vocês acham? Para o investidor que é especulativo, realmente é um risco muito grande, mas quando você pensa, o investidor que é chamado value investing, que pensa no longo prazo, que tem fundamentos, tem estratégia, isso não deveria se preocupar. Na verdade, é um momento dele aproveitar para poder aumentar a posição em certas empresas que não tiveram seus fundamentos deteriorados por causa desse excesso de volatilidade no curto prazo. Então, assim, tudo depende de qual é o seu perfil como investimento. Entendeu? Então, para quem realmente só quer especular, o mercado de derivativos e tudo mais, que aposta em volatilidade, realmente eles vão ficar mais receosos por causa do risco de qualquer nova notícia gerar um revés aí no mercado e gerar um movimento contra a posição deles, fazendo perdas expressivas. Bom, está chegando então o nosso consultor de Family Office, Aníbal Stanek, que vai também falar com a gente sobre esse circuit breaker, essa catástrofe dessa semana. Aníbal, foi pior do que você imaginava? Quando o mercado, ainda no domingo aqui no Brasil,
abriu desabando lá em Hong Kong, em Tóquio, e a expectativa era que vinha problema para a gente, mas foi pior do que você imaginava quando a Bolsa fechou às 5 da tarde? Acho que foi um pouco pior, né? Pelos futuros lá fora, até pelo petróleo, alguns indicadores preliminares que a gente já sabia que o negócio ia ser feio. Então a gente esperava ali uns 8%, 9% de queda, mas a gente acabou atingindo, se eu não me engano, um recorde aí de desvalorização da Bolsa em um dia. Mais de 12% desde 98 que isso não acontecia, né? Isso aí. O que você fala para o seu cliente numa hora dessa? O que você imagina de solução? O que eles falam? Qual é a demanda? Meu Deus do céu, vende, compra. O que você consegue passar para o cliente numa hecatombe como essa? Acho que é passar um pouco de calma, né? Em momentos como esse a gente tem que buscar a razão e deixar um pouco a emoção de lado. Depende muito do portfólio do cliente. Tem clientes que já vinham um pouco mais agressivos do que deveriam estar, tem outros clientes que estavam menos posicionados do que deveriam estar. Então a gente tenta fazer uma recomendação dependendo de cada caso. E a gente estava comentando sobre os motivos que levaram a essa semana histórica, para o lado ruim, infelizmente, essa hecatombe nuclear do mercado financeiro, né? O que você acha que vai ser fundamental para a gente sair disso? Hoje é quarta-feira, a gente está gravando no dia 11 de março, o mercado reagiu bem na terça, no day after, mas as coisas já não começaram bem na quarta pela manhã lá nos mercados asiáticos. Sim. O que vai ser fundamental para a gente começar a sair disso? Olha, eu acho que não existe nenhuma bala de prata, né? Não há não há nada que se possa fazer de imediato para que a coisa se resolva. É mais um contexto, né? A gente já via de uma situação ruim com essa história toda do coronavírus e agora o petróleo pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que o maior risco que a gente tem hoje, apesar de não ser o nosso cenário base, é de que as empresas, principalmente na China e nos Estados Unidos, vinham se alavancando muito nos últimos anos com a taxa de juros baixa. Então, com dinheiro fácil e barato e crescimento razoável, as empresas iam se endividando cada vez mais. E se a gente passar por um período agora recessivo, seja por causa do coronavírus, petróleo, qualquer outra coisa, essas empresas que estavam trabalhando ali no limite podem vir a ter algum problema e perder a capacidade de pagamento. Então, esse é o cenário de maior risco que a gente vê hoje, não é o nosso cenário base. Outra coisa importante é que a maioria dessas dívidas hoje, quem são os donos da dívida são as pessoas físicas, através de debêntures e fundos e tal. Antigamente a dinâmica era um pouco diferente, a maioria das dívidas ficavam dentro dos bancos, então a gente não vê aqui, pelo menos no curto prazo, os bancos levando calote e tendo um problema sistêmico como a gente viu em 2008, mas as coisas precisam melhorar, né? Acho que um dia como de segunda-feira traz os policymakers para a mesa, então é normal a gente ver os políticos começando a falar e tentar alguma solução, e a gente espera que eles sejam hábeis o suficiente, essa história do coronavírus vai se dissipando e as coisas retomem a normalidade. Coronavírus passando, depois do que aconteceu, vai ser o único ingrediente de mais tranquilidade para a Bolsa? Vocês acham que os mercados mundiais eles recuperam um pouco essa pancada? A gente está tomando porrada no corner, né? Dá para respirar um pouco quando o coronavírus der uma estabilizada, né? Quando os casos de novas infecções, por exemplo, na China, que já começam a baixar, quando isso se estabilizar um pouco, a gente pode perceber uma melhora no cenário ou não? Vocês imaginam que isso aí vai durar um tempinho a mais, Cadu? Eu acho que se essa questão, né, do coronavírus ele se dissipar de uma maneira mais rápida, né? Se até ali o meio do ano e tal, vamos botar aí até maio, junho, isso deixar de ser, né, um impedidor aí da atividade econômica mundial, sem dúvida você melhora ali a perspectiva futura. Então você começa a projetar, né, um crescimento um pouco mais otimista. Só que nesse ano a gente vai ter outras questões também, né? Não é só o coronavírus que vem, né, mexendo com o mercado. A gente tem eleições americanas, que é um componente bastante importante no ano.
a gente tem essas questões, né? Agora mais recente a questão do petróleo, ele é um ingrediente importante dentro da pauta política, então isso vai mexer bastante ainda com o mercado dentro do que for decidido mais à frente, né? A gente tem que acompanhar, né, quais vão ser as medidas tomadas, né, em relação não só ao OPEP, né, se eles vão chegar na próxima reunião, se eu não me engano, em abril, né? Na verdade, eles têm um call em abril, talvez cheguem a algum acordo inicial entre a Arábia Saudita ali e Rússia. Porque a Rússia está quieta, mas a Arábia Saudita dobrou a aposta, né? Exatamente. Enfim, botou uma carta na mesa, colocando em risco até a própria produção a longo prazo, né? Porque é um tiro no pé o que eles fizeram. Exatamente. Eles anunciaram, né, que vão aumentar a produção, inclusive até um pouco acima ali da capacidade, né, a capacidade de produção diária. Então, se acredita que ele utilize o próprio estoque de petróleo para forçar ainda mais esse preço para baixo. A Rússia, né, através da Rosneft, que é a principal empresa, né, petrolífera, disse também que poderia aumentar essa produção. Então, a gente teria que acompanhar, né, o desenrolar disso. A gente já viu casos parecidos até na questão da guerra fiscal, né, entre Estados Unidos e China, essa escalada do conflito. Então, pode ser uma estratégia para você forçar uma negociação mais à frente, mas até que as coisas, né, se tornem um pouco mais claras, a gente vai viver esse mundo aí de volatilidade. Então, essas incertezas, elas vão obrigatoriamente ainda vai pesar muito na decisão do investidor e principalmente ali na expectativa, né, dos efeitos que isso vão gerar na economia mundial. Para a gente aqui, João, você acha que o cenário brasileiro ele consegue se sustentar um pouco mais? Sei lá, por exemplo, essa reforma administrativa que parece que está melhor encaminhada no Congresso, se esse diálogo melhorar entre Congresso e Executivo, que a gente não imagina que vá ser as mil maravilhas da noite para o dia. Como é que você acha que o mercado brasileiro especificamente pode se defender? Porque o ministro disse que nós aqui dentro, com a tranquilidade que é necessária, a gente consegue dar um jeito. Como é que você vê isso? Olha, o nosso mercado ele é muito sensível a fatores externos, né? Em relação ao Brasil, o principal fator do nosso mercado ter uma boa resposta é a agenda política, né? As reformas começaram a passar, todos esses atritos começaram a ser amenizados. Fora isso, não tem algo além que possa ser feito, né? Acho que toda a expectativa que foi feita em torno da economia brasileira está em cima desses fatores. E pensando no fator externo, acho que, na minha opinião, um dos grandes riscos é a Rússia mesmo, porque ela não tomou ainda nenhuma atitude, eles têm conversado aqui, não é de praxe eles tomarem uma decisão uma postura muito passiva, e então essa resposta, dependendo da intensidade, pode gerar um comportamento, uma maior volatilidade do mercado. E como nós somos um país exportador de commodities, tendo em vista a Petrobras, petróleo também, qualquer decisão, qualquer movimento excessivo do ponto de vista do investidor pode afetar bastante a nossa economia. A guerra comercial entre Estados Unidos e China já estava afetando o Brasil, né? Por exemplo, na soja, né? Uma das necessidades que a China colocou foi, tudo bem, eu compro mais soja dos Estados Unidos, deixando de comprar a nossa, né? Então, o nosso mercado de soja, por exemplo, teve uma alta produção, viu o preço diminuir. Então, isso tudo acaba incomodando o Brasil de certa forma, né? Agora, Aníbal, você acha que o cenário para a gente aqui não dá para resolver na nossa cozinha, não vai depender totalmente do que os caras lá fora resolverem? Eu acho que a gente precisa fazer o dever de casa, né? Não é porque uma coisa ou outra está acontecendo lá fora que a gente precisa deixar de tomar as atitudes que a gente precisa tomar. Mas eu concordo com o João que o Brasil é passageiro nessa turbulência toda. Mas não senta nem na janela, não consegue minimamente se organizar? Eu não sei se tem alguma coisa que a gente possa se aproveitar. Em outros períodos, quando há uma queda assim acentuada do petróleo, a gente pode até tirar algum proveito, porque o custo de produção fica mais barato, a gasolina, a energia fica mais barata. Mas em um momento onde as pessoas e as empresas não estão consumindo, não estão comprando, a economia está meio que parada, isso meio que acentua a situação toda. Eu acredito que a parte do coronavírus seja passageira, mas como eu falei antes, meu grande medo é isso demorar um pouco a passar
e essas empresas que trabalham no limite, principalmente o shale gas lá nos Estados Unidos, virem a apresentar algum problema e aí contaminar todo mundo e a gente vê um período recessivo e de queda de ações maior do que a gente espera. Bom, o João disse que para o investidor mais arriscado é hora de comprar, que a bolsa está razoavelmente barata. Mas quais são os fundos, falando especificamente agora desse mercado, que performam melhor? Como é que a gente consegue identificar para o investidor que está ouvindo a gente e que está tentando ali uma solução, como é que ele vai conseguir imaginar o investimento dele rendendo um pouco mais? Seja com apetite para investir mais, quais são aqueles fundos que estão baratos e podem subir, ou aqueles fundos que vão garantir para ele uma proteção, um hedge ali na hora de colocar o dinheiro. Cadu, por exemplo. Eu acho que ele tem a opção, né? No caso de alguns fundos que têm exposição a dólar, então você acaba sendo ali um ativo defensivo dentro desse cenário, né? Tanto o fundo que opera dólar como o fundo que opera ouro. Isso é uma alternativa dentro das carteiras, né? Você estaria perdendo dentro do mundo de bolsa, mas automaticamente nesse momento de volatilidade, né? O investidor ele sempre costuma buscar o porto seguro. Então ele vai tanto para dólar, economia americana, assim como ele vai também para ouro. Então são dois ativos até que a gente viu uma alta mais expressiva nos últimos dias. Não só Brasil, mas referente, né? Comparando real ao dólar, né? Não foi só o real que desvalorizou, né? Você viu isso, um movimento em relação a todas as demais moedas. Outra alternativa que você tem são fundos que a gente considera como fundos descorrelacionados com a bolsa, que adotam estratégias em que a direção do mercado, né, a tendência, ela acaba tendo uma menor influência no desempenho do fundo. Que tipo de estratégias são essas? Você tem alguns fundos de long e short, né, que são operações em que o gestor ele tem a opção de estar, né, comprado e vendido ao mesmo tempo no mercado. Então ele vai observar certas distorções, né, algumas operações em que ele percebe ali que o mercado, né, teve, para dar um exemplo assim, né, você tem Petrobras que tem dois ativos que são negociados na bolsa, né, a PET3, que são as ações ordinárias, e a PET4 são as ações preferenciais. Como se refere à mesma empresa, você sempre espera que o comportamento ele seja muito semelhante. Em determinados momentos, você observa uma distorção entre esses ativos. Em que um está muito alto e o outro está muito baixo, ou vice-versa. Exatamente. Às vezes um cai muito e o outro cai bem menos. Nessas distorções, você abre espaço para esse tipo de operação. Fundos que operam arbitragem, né, que operam um pouco mais de juros e moedas. Você vai ter os fundos quantitativos, que às vezes têm estratégias que também são menos, né, atreladas à direção do mercado. Então, são algumas opções que, inclusive, a gente já costuma recomendar dentro das carteiras, que é exatamente para você ter, a gente chama ali de um certo amortecedor, né? Nesses momentos de volatilidade, são os fundos que costumam sofrer menos, né? E isso acaba dando uma certa estabilidade melhor dentro da carteira, dentro do portfólio, no que a gente sempre fala ali, que é importante você ter uma boa diversificação. Bom, a gente que mexe com day trade, às vezes faz um swing trade, sabe que tem que ir com a tendência. Então, se está caindo, você vende. Se está subindo, você compra. Mas para quem é um investidor de longo prazo, às vezes é o contrário, né, João? Quando está subindo, às vezes é hora de você se desposicionar. Quando está caindo, às vezes é hora de comprar, pensando, claro, lá na frente. Quais são os ativos que você identifica aí que estão baratos, boas ações que de repente podem valer a pena nesse momento dar uma olhada? Sem ser muito específico, mas pensando geralmente no setor, naquele ambiente que pode realmente valer a pena, porque, como você disse anteriormente, tem empresas que têm fundamentos e estão caindo somente pela tendência do mercado. Agora, acho que a palavra-chave aqui é a parcimônia, né? Acho que qualquer movimento tem que ser muito detalhado, pois por mais que o mercado tenha caído bastante, a gente ainda não sabe se é o fim do poço, né? É um momento de oportunidade. Mas é importante ter na carteira um pouco de empresas que sejam expostas às suas receitas ao mercado internacional, porque talvez esse efeito de valorização cambial pode gerar um efeito benéfico no resultado da empresa e que não esteja também exposta a dívidas, né, em dólar. Empresas que tenham monopólios naturais aqui no Brasil, como rodovias de pedágio, energia elétrica, porque elas possuem menos sensibilidade ao mercado como um todo por sua estrutura em si. Acho que usando um pouco essa estratégia um pouco mais defensiva. E
até talvez empresas ligadas a commodities, acho que esse momento um pouco delicado pode ter tido ter sofrido uma penalização um pouco excessiva, mas sempre levando em consideração uma análise muito criteriosa para realmente ver se todo esse desconto que as empresas sofreram hoje foi justificado ou não. Bom, a gente está gravando aqui esse primeiro podcast, a ideia é que a gente faça semanalmente esse encontro, né? Para a gente trazer um pouco mais de ideias, um pouco mais de debate, um pouco mais de solução do que a média do que a gente vê por aí, né? Todo mundo se informa, todo mundo lê, todo mundo assiste vídeo no YouTube, enfim, todas as plataformas. Então a ideia é trazer sempre um diferencial, uma coisa que seja específica nossa aqui da McCloud, que a gente esteja vendo, que a gente esteja adotando de estratégia, né? Especificamente para isso. Segunda-feira, a Bolsa vai abrir de novo. Hoje é quarta, dia 11, repito. Na segunda-feira que vem, Aníbal, o que você acha que pode estar acontecendo no mercado? A gente pode imaginar um agravamento da crise? A gente pode imaginar um coronavírus já mais ou menos ali equilibrado, até que poucas más notícias novas, assim. O que você está imaginando para a próxima semana? Vamos imaginar não próxima semana, mas até final do mês, por exemplo, né? Vai ser sangria desatada ou não? A gente já vai conseguir, de repente, colocar um pouquinho de band-aid aí nessa ferida? Olha, é muito difícil dizer no momento de crise, né? A gente tentar acertar o curto prazo. Mas o que a gente tem monitorado aqui com mais atenção, como eu disse antes, é essa parte da dívida corporativa, né? Eu acho que tanto o coronavírus quanto a situação do petróleo tendem a se resolver no médio prazo. A China já começou a melhorar um pouco, talvez daqui a um tempo a gente veja a parte o americano e a Europa indo na mesma direção. A parte do petróleo é um pouco mais complicada, mas a gente espera que pelo menos se estabilize, a um patamar que a gente consiga fazer conta e tenha referência para fazer algum tipo de investimento. Então é difícil dizer. A gente vai acompanhando, no momento de crise assim, a gente tem que ir acompanhando dia a dia, vendo quais são as consequências das situações todas, vendo quais vão ser as medidas dos bancos centrais e dos principais governos, das principais economias, para saber se faz sentido aumentar a posição, ficar quieto, diminuir, enfim. Acho que é ficar atento, acho que é isso. Ficar ligado, observar o mercado, não vai ser nenhuma bola fora, com certeza. E aqui dentro, o que vocês imaginam? Como é que vocês pensam que a nossa economia deve reagir nos próximos dias? O que a gente pode esperar? E aí eu estou falando também de atuação política, atuação do nosso Ministério da Economia. O que vocês podem imaginar daqui para frente nesse cenário de crise? Reformas, ok, mas elas não estão nem lá para o Congresso analisar, né? O que a gente pode pensar aqui para a nossa economia nesse curto, médio prazo aí até fim de mês? Eu penso no Brasil, assim, pensando num cenário, num ponto de vista global, como um ativo muito arriscado. A gente é um país de terceiro mundo, então para o investidor externo é mais comum nesse momento de alta incerteza tirar o dinheiro daqui, tirar o dinheiro do Brasil e ir para um mercado mais seguro, com moeda forte, como a gente vê aí, um movimento bem atenuado para o mercado de bons americano. O cara está derrubando a bolsa aí, Cadu, é isso mesmo? Então, assim, nesse curto prazo é complicado você pensar. Acho que vai ter um período de alta volatilidade aqui no mercado brasileiro, então acho que o investidor estrangeiro, que é realmente muito relevante, acho que ele vai estar mais receoso, buscando mais segurança do que rentabilidade nesse momento, que vai gerar volatilidade no nosso mercado. Esse momento da economia brasileira é mais ou menos por esse cenário. A gente vai ver uma fuga ainda maior de dólares e a nossa bolsa aqui dentro só por nossa conta mesmo. É natural isso a gente já viu em diversos outros momentos, que o investidor estrangeiro, não só o investidor estrangeiro, acho que é o investimento nacional, ele vai buscar alguns ativos seguros. Então é natural que você vá, né, para dólar, para bonds americanos, para ouro, né? Você tem um outro efeito, que essa pressão de venda, ela acaba, né, obrigatoriamente acionando alguns mecanismos de defesa, como alguns stops, a questão de você controlar, né, a volatilidade dos fundos, né? Alguns resgates podem forçar, né, gestores ali a ter que liquidar determinadas posições, mas ao mesmo tempo você abre, né, algumas oportunidades. Em questão da parte política, né, ainda é cedo para a gente saber o que o nosso governo pode fazer. Já se especula bastante, né, que na próxima reunião a gente tem uma nova redução na taxa de juros de 0,25%, né, isso muito em função dessa questão do preço do petróleo, que acaba, né,
reduzindo, né, não só a questão do petróleo, mas da atividade econômica. Isso joga, né, uma pressão muito menor na inflação, que já vem bem baixa. Então, você abre espaço aí para que a gente consiga fazer mais uma redução da taxa de juros. Isso é uma medida que eu acho que vai ter um efeito, né, ele acaba não sendo diretamente ali na Bolsa, mas ele ajuda em parte. E o que a gente pode esperar é o governo tomar algumas medidas fiscais. A questão é que isso sempre implica em algum custo político. Então, são decisões que são mais difíceis de serem aprovadas, elas levam um pouco mais de tempo, elas sempre geram um tipo de desgaste, mas a gente poderia esperar alguma medida fiscal, por exemplo, para que você pudesse atenuar, né, os efeitos em determinados setores que são relevantes dentro da economia. Beleza. Bom, acho que deu para a gente traçar um panorama legal do que aconteceu, do que a gente pode esperar para o futuro e, sobretudo, o que o nosso investidor aqui brasileiro pode pensar para fazer o seu dinheiro ter ainda mais inteligência financeira nesse momento de dificuldade. Valeu, galera. Valeu, Aníbal. Até semana que vem. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigadão, João. Até a próxima, hein? Um abraço, um prazer, hein? É isso, Cadu. Até mais. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Esse foi só o primeiro podcast. A gente vai gravar vários aí durante o ano. A ideia é realmente trazer aquilo que você precisa conhecer e saber de mercado para poder tomar as suas melhores decisões financeiras. E, claro, que elas sejam aqui com a gente na McCloud. Tá legal? Obrigado, grande abraço e fique com a gente. Semana que vem estamos de volta. Até a próxima. Tchau, tchau.